Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Bom, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos clamar a Ti agora, em favor da palavra que nós vamos ouvir, da pregação que será feita. Pai, nós cremos que a Tua palavra é viva, é inspirada pelo Espírito Santo, é vital para as nossas vidas, é vital para o nosso ser, é vital para nós podermos crescer cada vez mais em Ti. Tua palavra diz que se nós ouvirmos a palavra e obedecermos, a nossa alegria será completa. E é isso que nós pedimos a Ti, Pai, porque se estamos aqui essa noite, nós precisamos da palavra. É uma necessidade para nós. E por isso eu peço a Ti, que Teu Espírito de graça nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Antes de falar aqui da palavra, do sermão, queria falar um pouco sobre o sermão, né? Todo o culto que nós viemos, nós temos o louvor, temos o sermão, temos a oração e outras coisas que compõem um culto. O total são 7 itens no Novo Testamento que compõem um culto, uma reunião do culto. E o sermão é importante. Tanto quanto as outras partes de um culto, o sermão também é importante. Por que é importante ouvir o sermão? Porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. Em Neemias, capítulo 8, versículo 8, diz assim, Neemias 8, 8. Leram o livro da lei de Deus. Então o que eles fizeram? Leram o livro da lei de Deus. O que eles fizeram? Leram o livro da lei de Deus. Aqui é quando o povo todo estava reunido. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o. O que eles fizeram além de ler? Interpretaram. E explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então eles leram, eles interpretaram e eles explicaram. Então leram, interpretaram e explicaram. Pronto, já foi dada a aula de como preparar um sermão. Você tem que ler, aprendeu, Cosme? Ler, interpretar e explicar de jeito que as pessoas entendam. Pronto. Falei, e você, pastor, aprendeu a fazer isso aí? Estou tentando. Irmãos, quais são as características de um sermão nota 10 para você? Curto, suave e divertido. Não, né? Mas você não quer falar. Não. Quais são as 3 características de um sermão nota 10? Porque o irmãozinho estava lá na porta da igreja e cumprimentou o pastor. Falou, pastor, teu sermão é uma verdadeira espada. Ele falou, cortante, penetrante. Ele falou, não, chata e comprida. O pastor chegou com o rosto cortado na igreja. A irmã falou, o que aconteceu, pastor? Ele falou, eu estava concentrado no sermão, me cortei fazendo a barba. Ela falou, por que o senhor não se concentra na barba e corta o sermão? Às vezes o sermão fica comprido. Eu não sou adepto de sermão extremamente longo, porque eu acho que nós temos um limite de compreensão devido às circunstâncias em que nós estamos no momento. Várias distrações, horário, né? O pessoal às vezes está com sono, com fome, está com calor, está com frio, não sei. Então, nós limitamos aí nosso sermão. Se você contar no relógio, vai fazer 35 minutos, eu creio que é suficiente para deixar a palavra. Agora, irmãos, quais são as características de um sermão nota 10? Primeira, é bíblico. Repita, é bíblico. Segundo,
é claro. Terceiro, é prático. O sermão tem que ser bíblico, tem que ser extraído da Bíblia, não é da cabeça do pregador. Não é um compêndio aqui de uma palestra de filosofia. É um sermão bíblico, é tirado da Bíblia. O nosso objetivo aqui é pregar a palavra de Deus. Tem que ser claro e tem que ser prático, ou seja, não adianta você ouvir um sermão do qual você não consegue praticar nada do que foi falado. Você tem que sair daqui com uma receita para fazer, começar a fazer domingo à noite mesmo ou na segunda-feira cedo. Tem que ser prático. O sermão tem que ter aplicação prática. Não adianta você dar um ensinamento de 1 hora se a pessoa no final falar, e aí, o que eu tenho a ver com isso? Qual é o problema meu com isso? A pessoa tem que saber o que fazer, aonde começar e por onde continuar a fazer aquilo. Você sabe ouvir um sermão? Porque não é fácil ouvir um sermão. Eu ouço vários e já ouvi a minha vida toda praticamente. Mas sabe o que acontece, irmãos? Algumas atitudes são necessárias para se ouvir um sermão. Queria falar 3 atitudes aqui que precisa para ouvir um sermão. A primeira delas é ouvir. A segunda é receber. E a terceira é praticar. Decorou ou não? Ouvir, receber, praticar. Ouvir, receber, praticar. Ouvir, receber, praticar. Se você não tiver predisposição para ouvir, quase que não compensa nem vir. Quase que não compensa nem vir. Se for para não ouvir, predisposição para ouvir, quase que não compensa vir. Outra coisa, a predisposição para receber e predisposição para praticar. Ouvir, receber, praticar. Ouvir, receber, praticar. Por que é importante ouvir? Você tem que vir para ouvir. Você tem que se preparar antes de sair de casa. Você tem que saber que você está indo para ouvir um sermão. Ouvir uma pregação. Agora na modernidade está falando ministração. Antigamente era sermão, agora depois virou pregação. Agora é ministração, tanto faz. Você veio para isso. Você tem que saber que você está aqui para isso. Tem que se preparar antes. Preparar o coração. Não só para ouvir a palavra, mas para cantar os louvores. Para estar em comunhão com os irmãos, para participar do culto a Deus. Você tem que se esforçar para compreender. Não é fácil compreender. Você precisa se concentrar, se esforçar. Boas pregações interessam primeiramente a nossa mente. Por quê? Porque afinal de contas, Romanos 12:2 diz que nós somos transformados por meio da renovação da nossa mente. Se não entrar na nossa mente, não renova nosso coração. Tudo que vai para o coração entra pela mente, depois entra na nossa alma. Se torna uma verdade para a nossa alma, irmãos. Então, quando ouvimos um sermão, nossas mentes têm que estar realmente engajadas. Tem que estar prestando atenção. E prestar atenção requer autodisciplina. Porque você tem que estar ali concentrado, prestando atenção, ouvindo realmente com atenção. Caso contrário, a sua mente vai viajar durante o culto. Vai viajar para lá, viajar para cá, vai planejar a janta depois do culto, né? Um dia, depois da escola dominical, o professor perguntou para o aluno,
uma aluna, né, falou assim, o que foi falado hoje na escola dominical? Eu não prestei atenção, estava temperando frango, pregação inteira, né, temperando frango, planejando como é que eu ia fazer. Talvez nesse exato momento sua mente já está viajando para algum outro canto, está pensando em alguma outra coisa. Não pode fazer isso, irmão. Irmã, tem que concentrar teu coração na mensagem. Tem que prestar atenção, tem que lutar contra as distrações que vêm na nossa cabeça. Por exemplo, coisas que acontecem e nós às vezes não estamos com o espírito preparado para receber realmente aquela palavra. Ouvir o sermão é parte do culto que nós oferecemos a Deus, amém ou não? É a oportunidade mais importante da semana para ouvirmos o que Deus tem a falar conosco, para ouvir a palavra de Deus. Esses dias eu usei uma ilustração, até chamei o irmão Fábio, né, Fábio? Para mostrar como é chato quando você está falando e o outro não presta atenção. E ele, mesmo sabendo que era uma ilustração, ficou meio chateado ainda. Você vê com que o negócio é grave, né? Se Jesus fosse na sua casa, você gostaria? Quem gostaria de receber Jesus em casa? Falar, hoje não, que eu precisava dar uma geral primeiro, né? Mas Jesus fosse lá, e Jesus fosse lhe falar do reino, você ia ficar com a televisão ligada? Assistindo a novela da Globo? Você ia ficar conversando? Você ia ficar olhando no WhatsApp? Eu creio que não. Eu creio que você iria desligar seu celular, desligar a televisão, tirar o telefone do gancho, prestar atenção no que Jesus está falando. Uma tremenda, falar, que oportunidade. Esses dias eu falei, minha filha perguntou, falou assim, pai, qual é o seu personagem bíblico preferido? Eu falei, o apóstolo Paulo. Porque Jesus não é um personagem bíblico, ele é a Bíblia, entendeu? Então, falei, Paulo, eu daria tudo o que eu tenho para conversar 2 horas com o apóstolo Paulo. Já pensou se eu desse tudo que eu tenho para conversar com o apóstolo Paulo e não prestasse atenção no que ele estava falando? Acabou as 2 horas, mas repete, não, agora acabou o horário. Quando você está assistindo um filme e você não entende, você antigamente rebobinava a fita, né? Agora você dá lá um review e volta para ver de novo. Mas no sermão ao vivo não tem como você apertar o review do controle para voltar ao sermão. Tem que prestar atenção. Então, Deus está falando, não é o pastor que está falando. O pastor é o instrumento de Deus. Ou o pregador que estiver aqui é o instrumento de Deus. Mas ele está proferindo a palavra de Deus. Quando o profeta falava, o profeta não falava assim, assim diz o profeta fulano. Ele diz, assim diz o Senhor. Então, irmãos, nós não podemos insultar a majestade de Deus. Quando Ele estiver falando, nós temos que ouvir, amém, irmãos? Algumas dicas práticas para você ouvir o sermão. Primeiro, cuidado para não perder o fio da meada. Quem já conhece a expressão? Fio da meada. O que será que é isso, hein, irmão? Então, quando fazer o tecido lá com aquela linha, o fio da meada é aquele fio aonde ele passava. Se você perdesse aquilo... Novelo de lã, pronto. Durex. Quem já perdeu o fio da meada do Durex? Aí roda, não acha. O novelo da linha, perdeu o fio do novelo da linha. Onde que está esse bem? Aí você corta, sai um pedacinho desse tamanho e você perde de novo. Então, você não pode perder a linha de pensamento. Se o pregador for razoavelmente bom, ele vai ter uma mensagem central. Amém, irmãos? Amém, pregadores? Amém, Paulo? Uma mensagem central. No mínimo, ele vai ter uma ideia central que ele vai proferir. E ele vai falar aquilo ali e você tem que pegar aquela ideia. Ele está falando desse assunto. Esse é o assunto que o pregador está falando. Você tem que seguir aquela linha de pensamento. Sem se perder. Se você sair bem naquela hora para ir lá beber um copo d'água, você vai voltar, ele já está em outro lugar. E você não vai mais saber do que está acontecendo, do que está sendo falado.
Então você não pode perder o fio da meada, você não pode perder a linha, o roteiro de pensamento. A outra dica fantástica é fazer anotações. Há um estudo que diz que de tudo que nós ouvimos, só ouvimos, sabe quantos por cento? Isso quando a gente ouve, para ouvir, prestando atenção. Sabe quantos por cento a gente retém do que a gente ouve? Baseado na pergunta a pessoa que ministra na célula lá, fala, quem lembra o que foi pregado domingo passado? Aí você vê a cara do pessoal, quantos por cento você acha que o povo consegue reter do que é falado? Só ouvindo. Algo em torno de 5%. Então, se for só para ouvir, 5% para inteirar 100%, quantas vezes tem que falar? 20? 95? Vê. Já pensou, irmãos? Aí você tem que repetir até aprender. Por isso que a mãe fala muito para o filho, né, a mesma coisa, para ver se aprende. Então, agora, se você ouvir e anotar, você já aumenta a capacidade de reter de 10 a 20%. Olha, aumentou bastante. Quais são os 3 pontos que eu falei aqui mesmo? Pronto, já esqueceram. Já esqueceram. Alguém anotou os 3 pontos? Então leia aí para mim. Não é mais fácil para quem anota, irmãos? Olha, se você acha que é trabalhoso demais trazer um caderninho, ou uma folha dentro da Bíblia, uma caneta, para anotar os 3 pontos da pregação, ou os 2 pontos da pregação, pode anotar no celular. Eu anoto muita coisa no meu próprio celular. Depois que você coloca ele no modo avião, aí você pode usar um bloco de notas. Olha, eu tenho aqui, centenas e centenas de coisas que eu anoto no próprio celular. E se está com... Aí você anota, e você provavelmente vai levar o celular para a célula, antes de começar a ministração, você já abre ali o teu bloquinho de nota, e já viu os 3 pontos, a pessoa fala, você responde. Mas o desinteresse, às vezes, é tanto, que nem isso a gente consegue fazer. Nem isso, irmãos. Então, olha, anote, faça anotações. Anote na Bíblia mesmo. Ah, pastor, mas eu vou escrever na boca de Deus. Deixa de ser tonto. Vai escrevendo na Bíblia mesmo, não tem problema não. Tá? Vai escrevendo ali. Eu tenho uma Bíblia no celular que ela permite fazer notas em cada versículo. Isso é bom também. É uma Bíblia muito boa. Então, ouvir não basta. Anotar não basta. Você precisa discutir o assunto. Diz os especialistas em ensino, e tem alguns educadores aqui que talvez possa até me concordar comigo ou não, mas diz que discutir o assunto num grupo é a melhor forma de você aprender um assunto. É verdade ou não? Discutir o assunto, você falar sobre aquilo. Porque quando você fala, você argumenta sobre um determinado assunto, você aprende. Olha que legal, na célula é um excelente momento para nós melhorarmos isso, irmãos, líderes de célula. Melhorarmos isso. Você não pode chegar lá na célula, nós não podemos fazer isso, irmão. Chegar lá na célula e falar assim, o que vocês acham a respeito dessa declaração aqui? Se ninguém fala nada, passa para frente. Pega aqueles que você tem mais intimidade, não vai fazer com o visitante, por favor. Pega aqueles que tem mais, por exemplo, lá na minha célula, se eu estivesse ministrando lá, tem a Lonice, aqui o Wagner, a Viviane, a irmã Leonice, né? O Silvio, os irmãos mais antigos aí. Eu posso olhar para o Silvio e falar, Silvio, o que você pensa sobre isso? Não tem problema nenhum, porque eu conheço, eu sei que ele tem capacidade para responder. Ele vai falar, Wagner, você concorda com o Silvio? O que você acha? Viviane, você concorda com os dois? Você pensa diferente? Você tem que estimular, nós temos que aprender a fazer isso melhor, irmãos. Aí você chega lá na célula e fala, irmãos, o que vocês pensam sobre isso? Aí o pessoal faz assim, ó.
tem que estimular. Viu, Zé? Está aprendendo? Estimular, falar assim, se você estiver ministrando lá, Célio, irmão Célio, o que você pensa sobre isso? Sobre isso o quê? Isso aqui que eu acabei de falar? Desculpa, perdi. Vou repetir. Né? Você concorda, irmã Cristina? Quem mais que é da célula lá? A Lídia, né? A Manuelina. Mais alguém quer falar? Estimula. Você tem aquelas pessoas lá dentro da célula que você sabe que você pode perguntar para ele que ele é da casa. Agora, você não pode pegar o visitante pela primeira vez, né? O que você acha? Qual é a sua opinião sobre a dicotomia e a tricotomia do espírito? Não sei. Então, se o cara tiver tomado uma daí, ele responde. É bêbado, arracha a resposta para tudo, né? Então, você tem que pegar e fazer isso, estimular isso, viu? Se você que é líder de célula, presta atenção. Presta atenção, líder de célula. Você que é líder de célula, se você está deixando alguém ministrar e ele está pregando um sermão, está certo ou está errado? Está errado, porque o sermão já foi pregado aqui no domingo. Então você tem que dar o feedback para ele. Fala, queridão, vem cá, não é assim. Aqui é um momento de nós conversarmos. Não é de momento de você pregar, porque tem uns que entonam a voz igual de pregador, né? Assim diz o Senhor. Não é a hora para isso. É para chegar lá e falar assim, o pastor foi falar desse assunto aqui, nós queríamos saber qual a opinião de vocês sobre isso. Estimular as pessoas a conversarem, a falarem. Por quê? Porque assim elas vão aprender. Eu gosto disso. Eu amo fazer isso. Faço isso com a minha esposa, faço isso com o Cosme. Quando vem aqui, a gente vem tomar um café ali. Pego ele, falo, Cosme, o que você acha desse texto aqui? E a gente vai. O Paulo, né? Às vezes a gente pega um texto. É muito gostoso, irmãos. Estudar a Bíblia dessa forma. Claro que você não pode deixar pessoas. Porque tem umas pessoas também que às vezes ele não está na mesma sintonia, né? Você está em 1500 MHz, ele está em 1600. Aí dá uma diferencinha de. Mas estimule as pessoas, não passa para frente sem chamar as pessoas para conversar sobre aquilo. Porque a partir do momento, por exemplo, estamos lá na minha célula, na nossa célula, né, irmãos? Perdão. Aí eu falo para a Viviane, o que você pensa? A partir do momento que ela entrou no assunto, pronto, ela já se interessou pelo assunto, porque ela está falando agora. E aí o outro vai falar, ela fala, eu não pensei nisso, mas eu queria acrescentar mais um negócio. Tem que deixar o pessoal falar. Não é para repetir o sermão na célula, aquela pregação de novo na célula, irmão, não podemos permitir que isso aconteça. Por quê? Porque repetir o sermão não é a função, é relembrar os pontos. Né? Então, relembrando os pontos, você vai buscar ali as perguntas. Se quem preparou a ministração achou que não fez legal a pergunta, faça do seu jeito. Faça lá umas perguntas melhora, né? A pergunta, dá uma melhorada no negócio, pode fazer. Não pode fugir do assunto. É igual aquele seminarista que gostava muito do Spurgeon, né? Ele estava aprendendo a pregar, daí ele falou assim, eu gosto muito de ler os sermões do Spurgeon. Spurgeon foi o maior, considerado como o príncipe dos pregadores. Aí ele falou assim, eu sempre pego um sermão do Spurgeon, dou uma melhorada e prego de novo. Olha que bom, então faz isso. Pega o sermão ali, dá uma melhorada e chama o povo para conversar, para ver o que eles pensam, a opinião deles. Deixa o povo falar, não tem certo e errado lá na célula. Não tem certo e errado, não tem esse negócio de, heresia, Deus me livre. Não, deixa o cara falar, o irmão falar, a irmã falar. Vai estimulando, permitindo que eles se abram, que eles falem o que pensam, que eles interajam. No final você faz aquela aplicação prática, aquele apelo, faz ali desse jeito. Você vai ver com que é muito bacana.
Cuidado com as distrações. Tem muitas pessoas hoje, nos nossos dias, que estão com dificuldade com o smartphone. Ele não fica mais do que 30 segundos sem dar uma olhadinha. Tem que tomar cuidado. Irmãos, pode ser que você não tenha interesse em ouvir a pregação. O assunto não lhe agrada, não gera interesse em você. Aí fica mais fácil ainda se distrair. Por isso você tem que policiar a sua mente, policiar a sua atenção. Em Atos 17:11 diz: entretanto o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que os de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem. Investigavam dia a dia as Escrituras para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver se realmente elas eram assim. Como resultado, muitos deles creram, incluindo-se diversas mulheres gregas importantes, também muitos homens. Então, olha só, eu li aqui, Atos 17:11-12. Mas olha, eles se aplicaram a ouvir. E o resultado foi qual, irmãos? Muitos deles creram, muitos deles se converteram, mulheres gregas importantes se converteram, socialites se converteram, também muitos homens se converteram. Se você prestar atenção na pregação, mais cedo ou mais tarde você se converte. Você muda de vida. Amém ou não? Amém. Segunda coisa que eu falei, irmãos, predisposição para receber. Quebrantamento de coração. Render-se. Permitir que Deus fale com você. Render-se à ação do Espírito Santo na tua vida. Ouvir um sermão envolve muito mais do que nossas mentes. Também requer ações de recepção à influência do Espírito Santo de Deus. Deus fala conosco através do ministério interno do seu Espírito. Ele usa a palavra para acalmar nossos medos, confortar nossos sofrimentos, incomodar nossa consciência, expor nossos pecados, proclamar a graça de Deus, nos fortalecer na fé e etc, etc. Ouvir um sermão não é apenas um exercício intelectual. Você entende isso ou não? Ouvir um sermão não é apenas um exercício intelectual. Nós precisamos receber a verdade bíblica em nossos corações, permitindo que Deus fale e influencie os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar. Irmãos, nós somos duros de coração. Estava até conversando com minha esposa sobre isso. Ela falou, os não salvos são duros de coração. Eu falei, não, é errado. Nós, crentes, somos duros de coração. Os não salvos não têm nem coração. É verdade, irmãos. Eles são mortos em delitos e pecados, não têm a percepção do Espírito em suas vidas, infelizmente. Nós que somos salvos, às vezes endurecemos nosso coração para não permitir que o Espírito transforme a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Meus irmãos, é preciso crer e confiar no que é dito. Deixa eu fazer uma pergunta muito importante. Eu precisava da atenção de todos agora para fazer essa pergunta. Qual é a diferença de ouvir um sermão? Para você que é da casa, você que é membro dessa igreja, você que participa desse corpo, dessa comunidade, qual é a diferença de ouvir um sermão aqui e ouvir um sermão online? Tem alguma diferença? Tem, irmãos. Sabe qual? Eu creio que a mensagem que é pregada numa igreja local, ela é dada pelo Espírito Santo especificamente para aquela igreja e para aquele culto. Eu creio nisso. Por exemplo, se você depois ouvir a pregação na internet
não vai fazer o mesmo efeito na tua vida se você estivesse presente, porque há uma unção sobre aquele culto, sobre aquela pregação, sobre aquele pregador, sobre aquela congregação. Então, dou como exemplo para os irmãos o célebre, talvez o mais conhecido sermão já pregado até hoje nos tempos modernos, que é o sermão do Jonathan Edwards, Pecadores na mão de um Deus irado. Quem já ouviu falar sobre essa pregação? Pecadores na mão de um Deus irado. Jonathan Edwards, um americano. A história diz o seguinte, irmãos, que Jonathan Edwards foi convidado para pregar num congresso onde tinha muitos pastores, muitos irmãos. E Jonathan Edwards pregou um sermão baseado num texto lá de Êxodo, e o título do sermão é Pecadores na mão de um Deus irado. E Jonathan Edwards descreveu a situação do pecador como de uma pessoa em cima de um telhado cuja casa está pegando fogo. Aonde o telhado ia esquentando, a estrutura se rompeu e eles caíram nas chamas. A história diz que naquela noite, o Espírito Santo abriu o entendimento daquelas pessoas e eles tiveram uma visão. Eles viram o inferno aberto. E eles sentiram o calor das chamas. E eles se agarravam nos bancos e nas colunas da igreja, com medo de cair no inferno. Todos os não crentes se converteram naquela noite, inclusive alguns pastores. Esse sermão está lá na internet. Pecadores na mão de um Deus irado, Jonathan Edwards. Leia, pega aquele sermão, pego aqui, leio ele aqui de púlpito. Será que vai acontecer a mesma coisa? O que você acha? Não. Um seminarista teve a ideia de fazer isso. Ele falou, vou ler esse sermão. E diz que Jonathan Edwards escrevia todos os seus sermões, e ele era míope, e ele lia o sermão assim, ó. Ele leu, sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Porque não é só um exercício intelectual. É uma unção. E aquela noite Deus queria fazer uma coisa por meio de Jonathan Edwards. Ele queria iniciar um avivamento nos Estados Unidos. Um avivamento. Se o Espírito de Deus misturar as palavras dele com a palavra do pregador, a coisa acontece. Portanto, meu querido, não adianta você falar assim, depois eu ouço na internet. Não. Tem que estar aqui, ao vivo, presente, porque tem uma unção. Tem uma unção sobre o sermão que está sendo pregado. Há um mover de Deus, há uma direção, há algo, às vezes que Deus vai fazer numa única noite, mas às vezes há algo que Deus vem trabalhando e fazendo numa igreja. É importante estar ali. Irmãos, pastor Russell Shedd contou essa história e ele disse que quando ele era jovem, ele foi para um acampamento, tinha mais ou menos em torno de 2.000 jovens. E numa noite, depois da pregação, uma moça foi e deu um testemunho de conversão, de contrição e arrependimento. E ele falou que nunca tinha visto aquilo acontecer e nunca mais viu acontecer de novo. Ele falou que todos aqueles jovens que estavam nos bancos vieram para frente, se ajoelharam e começaram a chorar e confessar pecados. Não teria sido tão espantoso se isso tivesse acabado alguns minutos depois. Mas não acabou. Sem nenhuma orientação, sem nenhum pedido do pregador, sem nenhum apelo, nada. Eles vieram à frente e começaram a confessar pecados. E eles ficaram ali a noite toda. O dia amanheceu e eles foram se levantar dali. Mais ou menos por volta da hora do almoço do outro dia, sem apelo, sem ninguém orientar. Um mover sobrenatural do Espírito caiu sobre aqueles jovens naquela noite.
E homens como Russell Shedd e muitos outros pregadores saíram daquele avivamento que aconteceu ali, naquela noite, por meio de um testemunho de uma moça. Será que se a gente tivesse a gravação e eu visse hoje, será que ia acontecer a mesma coisa? Não, irmãos, não ia. Então, é um erro mortal dizer, eu não preciso ouvir isso mais uma vez. Terceiro lugar, predisposição para mudar de comportamento. Praticar. Deveríamos estar todos nós ansiosos para colocar em prática o que aprendemos. Boas pregações sempre aplicam a Bíblia à vida diária. Ensinam-nos que promessas crer, que pecados evitar, quais atributos divinos devemos adorar, quais virtudes cultivar, quais objetivos perseguir, que obras que nós devemos fazer. Sempre há algo que Deus quer que nós façamos em resposta à pregação à sua palavra. Sempre há algo que nós temos que praticar na palavra. Somos chamados a ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Se não somos praticantes, então não fomos ouvintes. E o sermão foi desperdiçado na nossa vida. Pregação não é apenas um aprendizado didático. O objetivo final da pregação é promover mudança de comportamento. 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler na versão viva. 2 Timóteo 3, 16. Eu vou ler na versão viva. Diz assim, ó. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus, e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para fazer o bem a todo o mundo. Então, irmãos, a Bíblia, ela foi dada por Deus, amém? Ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela tem uma utilidade, que é ensinar o que é verdadeiro, nos fazer compreender o que está errado na nossa vida e nos endireitar e nos ajudar a fazer o que é correto. A Bíblia quer mudar o nosso comportamento, mudar para melhor. Em Mateus 7, 21 a 27, Jesus conta a história de duas pessoas que construíram duas casas. Um colocou a casa sobre firmes alicerces, sobre a rocha. Outro construiu a casa sem alicerce nenhum, sobre a areia. Você não precisa ser engenheiro de estrutura para saber que isso não vai dar certo. Veio uma tempestade, a casa que estava na areia caiu. E a casa que estava sobre a rocha ficou firme. Aí Jesus aplicou dizendo assim: quem ouve as minhas palavras, quem ouve a minha pregação e pratica, quem ouve e pratica, quem ouve e pratica, porque só ouvir não resolve, tem que ouvir e praticar. Quem ouve e pratica é a casa na rocha. Quem ouve e não pratica é a casa na areia. Irmãos, eu vejo que muitos ouvem sermões, mas não mudam de vida. Continuam sem estrutura espiritual. Não aguentam nenhuma tempestadezinha. Não sei se está certo isso, mas uma tempestade pequenininha na vida. Falta alegria. Você não vê alegria, não vê brilho nos olhos. Falta consagração de vida. Jesus nunca se torna o Senhor daquela vida.
Vejo tantas decisões erradas, irmãos. Pessoas tomando decisões erradas, na contramão daquilo que deveria decidir. Em vez de perdoar, por exemplo, decide não perdoar. Em vez de ficar na igreja, decide sair da igreja. Em vez de contribuir, decide não contribuir. Em vez de ir, decide não ir. Em vez de fazer, decide não fazer. Decisões erradas. Pessoas se autodestruindo com decisões erradas. Gente ancorada no passado. O navio, para ele não se movimentar, eles colocam uma âncora que gruda lá numa rocha, lá no fundo do mar. E muitas pessoas são ancoradas com o passado. Frustração nos relacionamentos, ele tacou aquela âncora. Tenta ir para frente, mas a frustração não deixa ele sair do lugar. Pecados mal resolvidos, situações mal resolvidas, mágoas do passado, uma âncora grudada. Ele quer ir, mas ele não pode porque ele está ancorado, ele não consegue. Meus irmãos, é só Deus, por meio da palavra e do Espírito Santo, pode tirar essa âncora da tua vida e fazer você ficar livre para ir para Cristo e ser uma bênção. Jesus disse: obedeçam meus mandamentos. Vocês vão pedir o que vocês quiserem, Deus vai ouvir, e a alegria de vocês vai ser completa. Mas tem muito crente triste, desanimado, cheio de desânimo, cheio de âncoras agarradas. Ele quer ir para frente, mas as âncoras não deixam. Meu querido, ouça a pregação e põe em prática. Claro que ajuda se o pregador fizer algumas aplicações práticas no seu sermão. Mas a decisão, se algo realmente vai mudar na sua vida, se algo vai mudar na sua maneira de agir ao ouvir a pregação, é sua. Eu não posso fazer isso por você, nem Deus pode fazer isso por você. Nada muda se você não mudar, se você não decidir. A Bíblia diz em Tiago que aquele que decide se arrepender do pecado, aquele que decide-se a viver uma vida santa, a Bíblia diz que Deus dá maior graça para essa pessoa. Ou seja, o que isso significa? Que se você não quiser fazer nada, Deus não te ajuda em nada. Mas se você quiser fazer alguma coisa, Deus te ajuda a fazer. Mas se você quer ficar estagnado e parado onde você está, Deus não vai te ajudar em nada. Mas a partir do momento que você falar: Senhor, eu quero vencer esse pecado da minha vida, eu vou lutar para isso, eu vou combater isso na minha vida, Deus dá maior graça, Deus ajuda. Porque nós não estamos falando aqui, irmãos, de algo que é penoso, estamos falando de graça. A graça que nos salva. Deus quer derramar graça na tua vida. Mas você precisa querer. Em Mateus capítulo 13, versículo 13. Não, Mateus 13, 23. Mateus 13, 23, diz assim, ó. E finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, aquele que ouve a palavra de Deus, recebe a mensagem do reino em seu coração, ele compreende, ele se esforça, ele quer praticar, ele vai dar fruto. E ele vai reproduzir a semente. 30, 60 ou até 100 por 1. Vai frutificar a vida dele. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Essa promessa aqui é para todos nós. Não é para alguns privilegiados. Não, isso aí está falando de alguns irmãos. Não, está falando para você. Se você quiser, se você decidir, a palavra de Deus vai frutificar na tua vida. Você vai ser um crente frutífero para a glória de Deus. Meus irmãos, queria falar um pouco sobre como ouvir um sermão.
e como receber. Dito isso, então, vamos ao sermão, né? Abra a sua Bíblia aí. Salmo 119. Preciso falar rápido. Não, era isso o sermão, irmãos. Mas eu preciso ter certeza que vocês decoraram os 3 pontos, pelo menos isso. Qual foi o primeiro? O segundo? Terceiro? Faça isso e você vai ser abençoado. Queria terminar dizendo o seguinte: líderes de célula, por favor, não vamos mais pregar sermões em célula, meus irmãos. Não vamos mais pregar sermões em célula. Nós não vamos mais falar sem parar. Nós vamos incentivar o diálogo e a conversa em torno da palavra de Deus, para que as pessoas aprendam e se interessem também. Façam isso, por favor. Próxima célula que eu visitar, eu quero ver isso acontecendo. Todo mundo ávido, como os bereanos, pela palavra. É algo fantástico. Se você que está aqui hoje, aprenda a se disciplinar para ouvir um sermão. Venha de casa preparado. Eu estou indo ouvir um sermão. Durante o culto que eu vou prestar a Deus, eu preciso ouvir. Eu vou anotar, eu vou prestar atenção, não vou perder o fio da meada, porque é bênção para a minha vida, é palavra de Deus. E você vai ser muito abençoado.